Fala galera, beleza? Como é que vocês estão, meus queridos? Aqui é o Paladino Monge da BG2 trazendo mais um vídeo de overview pra vocês. E hoje eu vou fazer um overview do jogo Medici The Card Game, do design Reiner Knizia. Um jogo aí de 2 a 6 jogadores, um filerzinho de 30 minutinhos. Ele é uma reimplementação do jogo Medici, que a Paper Games já lançou no Brasil, e como vocês já vão ver, ele tem algumas semelhanças, mas também algumas diferenças. Vamos lá para a mesa, vou mostrar para vocês uma visão geral do jogo e eu volto aqui com as minhas considerações. Então vamos dar um overview rapidamente como o jogo Medici de Card Game funciona. Setup é bem simples, coloque aí em pilhas as moedas de 5, 10 e 50 florins. Uma coisa bem interessante é que o mínimo de florins que você ganha é 5. Isso pode ocorrer que no empate os jogadores não ganhem nenhum dinheiro caso o valor dividido seja menor que 5, tá legal? Também pegue as cartas de mercadorias, que são essas cartas com esse verso, embaralhe e forme um deck único aqui. E cada jogador também vai receber 2 cartinhas de ajuda de pontuação, porque nós pontuamos a cada rodada 2 vezes. Quando a gente parte no barco, e depois do Set Collection, quando a gente coloca no estoque. Nós vamos ver isso aqui daqui a pouco. O jogo é jogado em 3 rodadas, onde os jogadores vão vindo no mercado, vão colocando mercadorias no seu navio até zarpar, e depois que todo mundo zarpa, nós vamos para o nosso estoque e fazemos um Set Collection, colocando cada mercadoria em sua pilha. Cada fase dessa olha a carta de uma forma diferente. Na primeira fase, que é quando a gente está preenchendo o navio, nós vamos somar primeiro a quantidade de cartas para que o navio zarpa e depois, para ver o seu valor, o número que se encontra no navio. Na segunda fase, nós já vamos olhar o ícone. No jogo, nós teremos 7 tipos de carta, sendo 5 tipos de mercadorias, que são diferenciados pela sua cor, azul, cinza, amarelo, marrom e roxo. Essas cartas aqui, elas vão ter o seu valor, como vocês podem estar vendo aqui. Esses valores é o que são utilizados para ver o valor do navio. Os ícones de mercadoria, que vão servir para ver a quantidade de mercadoria que você tem no seu estoque. Com relação aos ícones de mercadoria, nós podemos ter de 1 a 2 ícones nessas cartas. Geralmente as cartas de 2 ícones não têm o seu valor para o navio. Além dessas cartas de mercadoria, nós temos mais 2 cartas especiais, que tem o fundo preto e o fundo verde. Essas cartas aqui, elas vão somar o seu valor de navio e posteriormente na segunda fase, quando nós estivermos indo para o nosso estoque, essas cartas elas serão descartadas. As cartas verdes também podem ter, ao invés de um valor para somar no navio, um ícone de produto. Essas cartas não são descartadas, você vai colocar na pilha correspondente à sua mercadoria. Um outro detalhe é que as cartas verdes elas não contam na soma do seu barco, ou seja, nós podemos ter mais cartas do que a quantidade se nós tivermos muitas cartas dessa verde na mão do jogador. Explicado então as cartas, como é que funciona a rodada? Os jogadores, na sua vez, poderão abrir de 1 a 2 cartas do deck e realizar compras. Não é obrigado a abrir nenhuma carta se o jogador não quiser, com exceção quando não há cartas abertas. Nesse caso, o jogador precisa abrir pelo menos uma carta. Então aqui o primeiro jogador abriria essa carta, ele poderia parar aqui ou então abrir uma nova carta. Ele abrindo uma segunda carta, ele agora precisa realizar a compra das cartas. Os jogadores sempre terão que comprar a última carta aberta e é por isso que o jogador precisa avaliar se vai abrir mais de uma carta ou se realmente vai abrir alguma carta quando tem cartas já abertas, porque ele pode querer muito aquela carta que se encontra ali no momento. O jogador ele compra sempre a última carta e ele pode comprar depois dessa mais 2 cartas para trás. Aqui nesse exemplo ele poderia comprar as 2 cartas. Vamos fazer então que o jogador ele comprou essas 2 cartas aqui. Ele vai colocar na sua frente dessa forma para que seja aqui o seu barco. Quando o barco completar aqui a quantidade de mercadorias que ele suporta, ele vai zarpar. Para um jogo de 2 jogadores, são 7 cartas. Um jogo de 3 a 6 jogadores, são 5 cartas. Vamos continuar dando um exemplo rapidamente. O segundo jogador teria que abrir uma carta e ele vai abrir mais uma. Ele então decide pegar essa carta apenas e coloca na sua frente aqui. Voltamos então para o primeiro jogador, dando o exemplo de 2 jogadores rapidamente aqui. Já tem uma carta aberta, ele não precisa abrir uma carta, mas se ele pode querer abrir uma carta,
e mais outra carta. Obrigatoriamente, ele precisa comprar essa carta aqui e ele pode também comprar essas outras duas, ou apenas essa, ou apenas essa. O primeiro jogador abriu apenas essa carta e ele vai parar, porque ele só tem mais direito a uma carta antes do seu navio zarpar. Então, ele quer muito essa carta aqui. Ele pega, ao realizar isso, ele avisa que seu navio zarpou, ele vai somar a quantidade de números que tem aqui, que é o valor do seu barco, e vai falar em voz alta. Nesse caso aqui, ele fez 12 pontos. Ele então fecha e espera os outros jogadores jogarem. Pode acontecer de que todos os outros jogadores já tenham zarpado. Quando isso acontecer e tiver apenas um jogador ainda jogando, ele vai ter apenas mais uma rodada e vai zarpar, independente se ele completou ou não o seu navio. Depois que todos os navios zarpam, nós vamos fazer a primeira pontuação, que é bem simples. Nós vamos olhar a quantidade de jogadores aqui e o primeiro jogador com a maior quantidade, o maior valor do seu barco, vai receber o valor que se encontra aqui. Nesse exemplo, o segundo jogador conseguiu um valor maior, ganharia 20 florins, enquanto o primeiro jogador não ganharia nada. Se ocorrer um empate, você vai somar os valores que estão empatados, vai dividir e vai arredondar para baixo. É nesse momento que os jogadores podem não receber nenhum florim. Caso essa divisão dê um valor menor que 5, eles não recebem nenhum florim. Acabada essa fase, os jogadores então vão pegar as suas cartas e vão colocar no seu estoque, que nada mais é que pegar as cartas aqui e colocar uma pilha de produtos que ele tem. Então, nesse exemplo aqui, esse jogador ele tem esses 3 produtos aqui. Depois de fazer isso, nós vamos comparar cada produto e nós vamos ver quem tem a maior quantidade. Aqui não são cartas, mas sim os ícones de produtos. Por isso mesmo existem cartas com 2 ícones. Então vamos dar um exemplo rapidamente entre esses 2 jogadores. O primeiro produto que nós temos aqui, que é o produto cinza, que se eu não me engano é pele, esse jogador ele tem 2, enquanto esse tem 1. No caso ele ganharia 10 e o outro jogador ganharia 5. Esse outro produto, somente esse jogador tem, ele ganharia 10, enquanto esse jogador não ganharia nada. Esse outro produto, ambos têm 2, então eles vão somar e vão dividir por 2. No caso, 10 mais 15 daria 7,5, você arredonda para baixo. No caso, cada jogador vai receber 5 florins. Depois nós vamos comparar esses outros produtos. Esse jogador tem 1, esse jogador aqui tem 3. No caso, o jogador ganharia 10 florins e esse jogador ganharia 5 florins. Esse estoque ele é guardado para o restante do jogo, ou seja, nós vamos atualizando. Caso futuramente nós tenhamos 5 ícones, não cartas, de um mesmo produto, o jogador ganha um bônus de 10 florins, mas isso apenas para um jogo de 3 a 6 jogadores, ok? Para começar um novo dia, pegue todas as cartas que não foram utilizadas, coloque de novo e embaralhe. Contabilize os florins de cada jogador e o jogador que tiver menos florins é que vai ser o primeiro jogador daquela rodada. Ao fim da terceira rodada e na última pontuação, o jogador que tiver mais florins é o vencedor. Caso haja um empate, ambos os jogadores vencem. Então esse aí, pessoal, é o Magic de Card Game. Como vocês viram, ele diferencia sim do Magic normal. Eu nunca joguei o Magic normal, mas eu sei que ele tem um leilão e só por causa disso você já vê que é bem diferente do Magic de Card Game, que não tem leilão. A reimplementação foi feita de uma outra forma, utilizando mais a mecânica de Set Collection e com uma pontuação aí em 2 fases distintas, lá no barco e depois no seu estoque. O Magic de Card Game ele é um jogo bem dinâmico, bem divertido e que, cara, me surpreendeu muito quando eu coloquei na mesa. Eu não esperava que eu me divertisse tanto. E as regras são muito simples, você explica em 5 a 10 minutinhos e aí depois tá todo mundo jogando. E olha, não é raro às vezes você jogar mais de uma vez, porque ele é bastante rápido. As minhas partidas mesmo, nenhuma demorou mais do que 18 minutos, só para você ver, né? Nem chegou no tempo ali da caixa que diz que é de 30 minutos. Eu não joguei com 5 ou 6 jogadores, mas eu já joguei com 2, com 3 e com 4. Ele funciona bem em qualquer quantidade de jogadores, mas quanto mais, melhor. Pelo seguinte caso, quando você joga com menos jogadores, aquela parte em que você está colocando as cartas ali no mercado, você tem uma tendência a comprar as cartas que você tirou, fazendo com que fique poucas cartas ali que você não pegou para um outro jogador escolher ou não. Mas quanto você vai tendo mais jogadores, a tendência é aumentar essa quantidade de cartas. E aí a estratégia aumenta.
Porque como você tem uma limitação para pegar cartas para colocar no seu barco, você sempre tem que pegar a última carta e depois você pode pegar as duas outras cartas. Pode ser que tenha uma carta muito boa ali, se você puxar uma ou duas cartas, ela não fique mais disponível para você. E o Magic também, ele surpreende na questão que ele não é um jogo sem estratégia nenhuma. Ah, eu ganho jogando de qualquer forma. Não! Você precisa prestar atenção no que você está colocando no seu estoque, no estoque dos outros jogadores e equilibrar a pontuação do barco com a pontuação do seu estoque. São duas pontuações distintas e as duas dão uma pontuação bem bacana. Mas você precisa equilibrar isso. Nem sempre vale a pena você sempre ser o que tiver o barco mais valioso para ganhar sempre 30. Pode ser que você não ganhe o jogo assim. Da mesma forma, você não focar também no barco e não ficar ganhando uma moedinha ali, só focando no seu estoque, não significa que você vai conseguir ganhar o jogo. O equilíbrio é muito importante. Você não precisa ser o primeiro em tudo lá no barco, mas você precisa ganhar um dinheirinho ali. E no estoque, você precisa lutar sim por 1, 2 ou 3 ingredientes para que assim você consiga uma pontuação e dinheiro para no final do jogo ser o comerciante mais rico, o mais influente ali. Isso é muito importante, o jogador presta atenção como é que o jogo está se desenvolvendo, né? O que cada jogador está pegando ali de produto, quais as cartas que estão aparecendo e se vale a pena ou não em determinada rodada você focar mais no barco ou nos ingredientes que ali se encontram. Só são 3 rodadas, é muito rápido o jogo. E isso é bem legal. Porque não é estratégia que vai pesar, você não fica com dor de cabeça, servindo para você dar aquela aliviada depois de jogar aquele jogo pesado, ou mesmo para dar uma iniciada antes daquele jogo pesado, mas se você jogar de qualquer forma, dificilmente você vai ganhar. E isso eu gostei demais no Magic. Ele tem um pequeno problema de rejogabilidade, infelizmente a rejogabilidade dele está baseada nas cartas que estão aparecendo ali, isso faz com que, com o decorrer do tempo, o jogo fique bastante repetitivo. E aí ele pode acabar não vindo tantas mesas quanto deveria. Mas se você deixar ele um pouquinho ali na estante, logo depois você sente vontade novamente de jogar o Magic de Card Game. Ele é um jogo muito gostoso, muito bacana, sem dependência de idioma e que vale a pena ter na sua coleção. Por isso mesmo aqui o Magic vai receber o selo bronze da BGG2. É um bom jogo que vale muito a pena você conhecer. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí, compartilha, isso ajuda muito o nosso canal. Eu fico por aqui, logo mais eu trago outro vídeo pra vocês. Ó, beijo no coração de vocês do Paladino. Fui!